Vocês viram isso daí? Um programador brasileiro pode ter criado uma ferramenta capaz de colocar políticos de todos os lados contra a parede usando apenas dados públicos. Enquanto muita gente cobra transparência e investigações, o Bruno César ele viralizou ao afirmar que conseguiu cruzar mais de 70 bases oficiais, TSE, Banco Central, IBAMA e outras, para gerar alertas de risco envolvendo políticos, empresas e familiares. E a proposta é simples, usar a inteligência artificial para identificar padrões suspeitos, possíveis funcionários fantasmas e indícios de superfaturamento. Só que mexer com isso não é brincadeira, O próprio Bruno já chegou a dizer que não sabe o que fazer com o que ele criou e ele não quer ir de arrasta para cima, Mesmo assim, ele segue desenvolvendo o projeto que pode ser lançado em formato open source, que promete aí colocar a tecnologia nas mãos da população, sem lado político, sem bandeira. Mas será que essa ferramenta pode realmente mudar o jogo ou ele está mexendo num vespeiro grande demais? E pode dar ruim. Hoje eu vou explicar como que tudo isso funciona, o que já foi descoberto, porque essa história pode ser muito maior do que parece. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Sim, pode parecer exagero, mas um jovem desenvolvedor brasileiro talvez tenha encontrado uma forma de mostrar de maneira clara quais dos nossos queridos políticos estariam nos roubando sem o menor constrangimento. E o mais impressionante é que, ao que tudo indica, ele conseguiu fazer um trabalho que muita gente esperava há anos da Polícia Federal e do Ministério Público. Coisa que, na visão de muita gente, já deveria ter sido feita há muito tempo. Agora, a sensação é que a nossa missão é, no mínimo, dar visibilidade para esse cara, apoiar, fortalecer e, quem sabe, até protegê-lo de qualquer tipo de retaliação. Mas calma. Antes de qualquer coisa, vamos tentar entender do nosso jeito aqui, com toda a nossa limitação, que exatamente o mito Bruno César descobriu. A ferramenta que vai expor políticos. Nos últimos dias, aí, o nome de Bruno César simplesmente explodiu nas redes sociais. E o motivo? Ele criou uma ferramenta que usa inteligência artificial para fiscalizar o poder público em tempo real, cruzando mais de 70 bases de dados oficiais, entre elas aí informações do TSE, do Banco Central e até do IBAMA. Mas como que isso funciona na prática? Basicamente, o sistema utiliza o CPF de políticos para mapear conexões com familiares, sócios e empresas ligadas a eles, identificando o que ele chama de sinais de risco de corrupção. E não é só teoria. Segundo uma publicação do perfil The News, a plataforma já teria identificado aí indícios de funcionários fantasmas e possíveis superfaturamento ao comparar valores de licitações públicas com preços reais do mercado. O Bruno compartilhou tudo isso no X e, se não me engano, ele escreveu algo mais ou menos assim, tá? Então, aparentemente, se você conectar todas as bases de dados abertas do Brasil, dá para detectar corrupção com base no CPF dos políticos. Só que logo depois da empolgação veio a preocupação. Ele mesmo expôs o receio. Construí um negócio e não sei o que fazer com isso. E não tô querendo ir de vala. E é aqui que a história ganha outro tom. Por um lado, foi até bom a publicação ter viralizado, porque convenhamos, se do nada o Brunão simplesmente some, a internet já vai ligar os pontos e imaginar que alguém muito poderoso pode estar por trás disso. A visibilidade nesse caso acaba funcionando quase como uma forma de proteção. Mas existe o outro lado também. Agora ele está totalmente no olho do furacão. Muita gente já fala em proteger o gênio a todo custo. E pelo que dá para ver nas redes sociais, ele não é nenhum curioso mexendo com código por hobby. Parece ser um cara extremamente qualificado, provavelmente um programador ou desenvolvedor mesmo. Há comentários de que já trabalhou no BTG Pactual e que hoje atua numa empresa chamada Sphere. O mais interessante é que mesmo depois de toda a repercussão, o Bruno ele não recuou, tá? Ele não apagou nada, não sumiu, pelo contrário, continuou trabalhando no projeto. Pelo que tudo indica, a ideia agora é estruturar de vez essa base de dados com foco específico nesse tipo de fiscalização. No Instagram, ele até criou um destaque só para falar sobre o projeto. Eu posso estar enganado, mas tudo indica que o nome pode ser ali BR/ACC, uma referência a Brazilian Accelerationism. Em uma das postagens ele escreveu: está na hora de parar de pedir licença, o futuro do Brasil não está em Brasília.
E goste ou não, essa frase cutuca. Porque sejamos sinceros, né? Se fosse realmente prioridade do Ministério Público ou de outros órgãos públicos criar algo assim para identificar políticos envolvidos em irregularidades, talvez isso já tivesse sido feito há muito tempo. Essa é a percepção de muita gente, né? Então, na visão dele, a mudança teria que partir da própria população. E ele parece disposto a usar a tecnologia como ferramenta para isso. O Bruno também fez questão de deixar claro que o projeto não tem lado político, não é de direita, não é de esquerda. A proposta, segundo ele, se baseia no chamado Effective Accelerationism, uma linha aí de pensamento que defende que a tecnologia pode resolver problemas que instituições tradicionais não conseguem, ou simplesmente não querem resolver. Nesses destaques em que ele explica melhor o projeto, o Bruno também mostra quais são as bases de dados públicas que pretende integrar o sistema. Ele comenta que a equipe está ajustando vários detalhes justamente para evitar problemas jurídicos lá na frente. Um dos pontos principais é a chamada lógica de risco. Em vez de usar termos diretos como corrupção ou suspeito, a ideia é gerar um score, percentual de risco, ou seja, o sistema apontaria probabilidades, não acusações. E faz sentido, né? Porque dependendo das palavras usadas, o problema jurídico pode ser gigantesco, mesmo que no fundo todo mundo saiba quais os termos estariam em discussão. Depois que tudo estiver redondinho, ele afirmou que pretende submeter o projeto à análise de advogados antes de liberar a ferramenta em open source, permitindo então que qualquer pessoa possa examinar o código e entender exatamente como funciona. E tem um detalhe importante: quando ele publicou os primeiros prints da plataforma, apareciam números que indicavam supostamente que um político teria desviado 89 milhões de reais. Isso, é claro, gerou um burburinho na hora, mas o próprio Bruno esclareceu que não se tratava de ninguém real. Aquilo era apenas um mock data, né? São dados fictícios criados para simular situações reais e testar o funcionamento do sistema. Foi só um exemplo técnico, né? Não uma acusação concreta. Tudo isso está documentado lá no Instagram dele, no perfil BrunoCLZ. Inclusive, pode ser que ele já tenha atualizado mais algumas coisas desde então, tá? Basta dar uma olhada ali nos destaques dele, né? Para você poder acompanhar a evolução do projeto. Hoje ele já soma mais de 62 mil seguidores, a última vez que eu vi, tá? É bem provável que já tenha muito mais, né? E a expectativa é que continue firme aí com essa ideia, né? Sem bandeira, sem lado político, apenas com a proposta de fazer o que considera certo. Porque se a ferramenta realmente funcionar, como promete, né, não teria distinção. Poderia atingir nomes aí da esquerda, do centro, da direita. Isso, sinceramente, é algo que pouca gente duvida. Se um projeto assim ganhasse força, a pressão sobre as autoridades seria enorme, né? Imagina o impacto de uma ferramenta pública acessível, cruzando dados e expondo inconsistências. Seria um empurrão e tanto, né, para que o trabalho fosse feito com mais transparência e menos proteção a ladrõezinhos aí políticos, né? Seria interessante até conversar com o próprio Bruno, né, ouvir dele nos detalhes como que tudo isso funcionaria na prática, né? Será que ele toparia explicar pra gente? No fim das contas, fica a torcida aí para que a iniciativa vá para frente e que ele não seja intimidado por ninguém, tá? Lá de cima, lá, né, para poder abandonar essa ideia. Mas aí o que você acha? Você acha que ele está mexendo com alguma coisa perigosa? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!